Vamos receber agora os representantes da equipe da Iveco Latinoamérica para apresentar o projeto SL Glass. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Francisco Oliveira. Estamos aqui hoje representando a Iveco Latinoamérica, uma empresa do Grupo CNH Industrial. E é com grande satisfação que apresentaremos para vocês o nosso projeto SL Glass, um projeto que aplicamos a metodologia Lean para a redução dos nossos erros humanos e erros nos processos de montagem dos kits. Kits esses utilizados para a montagem dos nossos veículos leves e pesados nas nossas linhas de produção. Primeiramente, eu gostaria de apresentar um pouco da nossa organização para vocês, para que vocês conheçam. Vamos falar um pouquinho do nosso projeto, então. Então, de onde surgiu o nosso projeto? Qual foi a ideia de a gente implantar uma tecnologia de um óculos de realidade aumentada aplicado ao nosso processo produtivo? O nosso projeto trata-se de um processo de montagem de kits, onde um funcionário caminha dentro dos nossos almoxerifados, e nesses almoxerifados ele trabalha com um carrinho de kit, e esse kit ele tem que colocar todos os componentes que compõem as peças necessárias para produzirmos aquele determinado tipo de veículo. Então, essa tarefa parece ser muito simples, mas se ela não é feita com muita atenção, uma peça é colocada erroneamente ou uma peça é esquecida de colocar dentro do carrinho, fazendo com que o carrinho chegue na linha de produção e na hora de montar os nossos veículos aquela peça falta, podendo gerar um veículo incompleto ou até uma parada de linha. Então, aqui eu mostro o exemplo, o que é um kit. Nós temos o carrinho com várias peças dentro desse carrinho que compõe eles, e essas peças são distribuídas para cada modelo, onde, posteriormente, após o kit estar ok, ele é enviado para a linha de produção para aquele ponto de montagem. Aqui mostra o esquema do operador, como que ele trabalha dentro do almoxerifado. Ele vai fazendo os piques, prepara o carrinho, deixa o carrinho pronto, e os nossos rebocadores recolhem o carrinho cheio e deixam o carrinho vazio para a montagem dos próximos kits. O kit então é montado e encaminhado para a linha de montagem. Posteriormente,
A gente inicia aqui falando um pouco da situação-problema. Qual que é o problema do nosso projeto? Nós começamos a analisar que muitas vezes, no ato do funcionário montar o carrinho, ele montava o carrinho com uma peça trocada ou muitas vezes esquecia de colocar uma peça dentro do carrinho. Então isso ocasionava problema lá na frente. Vários kits da área de sequenciamento e muitas vezes ele trocava aqueles componentes. Utilizamos a ferramenta 5G. Primeiro fizemos o Gemba, fomos até o local, visitamos o almoxarifado, o local onde os kits são montados. Depois examinamos o objeto, foi evidenciado que as pessoas tinham dificuldade para montar os kits. Dentro de checar os dados e os fatos para entendimento do problema, foram aplicados vários TWTTPs. TWTTP é um formulário que a gente tem para fazer uma entrevista com o funcionário e entender se aquele problema que está acontecendo é por um erro humano, uma desatenção humana, ou por um erro do processo. Então, depois de aplicado vários TWTTPs, a gente chegou num resultado que 46% dos problemas de montagem dos kits eram oriundos de desatenção ou esquecimento. E 21% era de fraqueza do processo. Pegamos as duas maiores perdas e avançamos para poder trabalharmos dentro do projeto. Levantamos no período de janeiro a junho de 2014 a quantidade de kits que a gente expedia para a linha de produção e evidenciamos que aquela quantidade de erros estava aumentando cada vez mais e que precisávamos de uma solução para poder resolver esse problema de uma forma definitiva. Aqui mostra um exemplo da variabilidade dos kits. Então, para ficar fácil o entendimento de todos, só para vocês entenderem, quando a gente vai comprar um veículo hoje, direto da montadora ou numa concessionária, eles sempre perguntam para a gente, vocês vão querer a maçaneta com cor ou a maçaneta cromada, a maçaneta básica, o espelho retrovisor vai ser elétrico ou vai ser manual, você vai querer no seu carro vidro elétrico ou manual, forro de portas, você vai querer de plástico, de tecido ou de couro. Então, são vários exemplos que, ao lado da linha de produção, pessoal, não dá para a gente colocar todos esses materiais lá, porque a gente não sabe nem se a gente vai produzir hoje um veículo ou não com porta ou banco de couro. Então são criados os sequenciamentos, os kits sequenciados justamente para poder abastecer somente aquilo que deve chegar na linha just in time, just in seconds. Analisando os nossos objetivos, a gente tinha nos nossos KPIs um alto número de incompletos por erros na montagem dos kits. Então a gente tinha, no ano de 2013, nós tivemos 59% dos veículos com peças faltantes e analisamos nossos indicadores de atividade, que são os nossos KIs. Tínhamos 3 SOPs, que são os processos operacionais padrões, 18 auxílios visuais nas áreas e 5 lições de único ponto. E tínhamos, em média, um tempo de 4 horas e meia por pessoa para treinamento. Analisando o diagrama de causa e efeito, chegamos em 2 causas do problema, que é, dentro de mão de obra, sistemática do treinamento, dentro de método, alguns problemas nos ciclos operacionais, porque devido à variabilidade dos kits, toda hora entrava um componente novo e isso deveria ser atualizado em tempo recorde. Fizemos os 5 porquês e dentro das 2 causas detectamos a parte do ciclo de atividade e a sistemática do treinamento não ok, que no ciclo de atividade não tinha um sistema de criação, um procedimento para a inclusão de novos itens dentro do kit, e na sistemática de treinamento, porque o sistema de treinamento não acompanhava a velocidade das mudanças dos kits, das variações que a gente tinha. Então, vou mostrar aqui agora um vídeo de como que era o processo no antes.
podem perceber que não era um processo muito enxuto, né? E a gente começou a trabalhar nos pontos que a gente poderia melhorar. Então, dentro da primeira causa, do ciclo de atividade não ok, que era o problema da sistemática da criação dos kits, e na segunda causa, onde, aqui nós temos um exemplo de um carrinho que chegava na linha completo, e um exemplo de um carrinho de kit que chegava na linha com peça faltante. Determinar realmente o processo para poder montagem melhor dos kits. Fizemos um plano de ação, e aqui começamos a estudar quais soluções nós iríamos aplicar no nosso projeto. Fizemos uma análise de ponto de equilíbrio com 3 critérios de impacto, custo e execução. Primeiramente, trabalhamos com o treinamento Classroom, em sala de aula. Depois, o treinamento on the job, o coaching, a SOP convencional, a SOP eletrônica. E, por último, veio uma ideia de a gente trabalhar com alguma ideia inovadora para a gente poder resolver definitivamente o processo, que é o método de realidade aumentada. Então, trabalhamos com 3 exemplos como benchmark de realidade aumentada, o CES, que é um exemplo de uma montadora alemã, depois o Pukayoke virtual e, por último, trabalhamos com a tecnologia Glass. Estudamos um pouco o efeito da repetibilidade, que é a curva de Ebbinghaus. Essa curva de Ebbinghaus fala que a informação é esquecida se não tiver revisão. Então, se a gente escuta 50 palavras agora, daqui a 5 minutos, a gente pode lembrar 40. Mas, depois de 30 dias, a gente vai lembrar somente 5 dessas palavras. Então, trabalhamos um pouco disso, porque a gente trabalhando melhor com a parte visual, a gente consegue ter um resultado mais eficaz. Um exemplo que a gente tem é a pirâmide de aprendizado, que depois de 2 semanas, nós lembramos de 10% do que lemos, 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que vemos e ouvimos, 70% do que falamos e 90% do que falamos e fazemos. Então, isso indica que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. A gente tem que ver, ir lá e aplicar da melhor maneira possível a solução e utilizar da melhor maneira possível. Estudando um pouco a tecnologia Glass, nós iniciamos o projeto com o Google Glass, depois trabalhamos com o Epson e o Vuzix. Então, são 3 tecnologias muito parecidas que possibilitam a interação de usuários com diversos conteúdos em realidade aumentada. É capaz de tirar fotos, comando de voz, enviar mensagens, enviar e-mails, gravar vídeos e até fazer chamadas telefônicas. Alguns de vocês tiveram a oportunidade de conhecer o óculos lá na nossa estande, então vocês puderam ter uma ideia de como que funciona a tecnologia. Implantando a tecnologia, nós incluímos dentro desse óculos todo o nosso ciclo de trabalho, ou seja, a pessoa trabalha vendo aquilo que ela tem que fazer naquele momento e na ordem certa, ela consegue ver a foto da peça que realmente ela tem que pegar, para não pegar uma peça errada. Colocamos dentro do óculos o treinamento online, ou seja, hoje eu tenho um problema de absenteísmo na área, eu consigo colocar uma outra pessoa para poder pegar aquele óculos, treinar em 5 minutos e começar a trabalhar no 6º minuto. Fizemos reciclagem dos operadores, criamos novos operadores com a metodologia e criamos todo um processo de acompanhamento da dinâmica da operação. Ou seja, entra um novo componente, entra um novo item, automaticamente o sistema gera informação para o óculos para que a pessoa não cometa um erro mais por falta de informação. Apresentando a tecnologia, vamos colocar agora o vídeo que mostra a eficácia do projeto pós-implantação. Veja que a operação ficou muito mais fácil. Reduzimos 70% das peças trocadas. Reduzimos 20% do tempo da operação. E esse foi o resultado. Gostaria de chamar aqui no palco rapidamente a nossa colaboradora Larissa Vida, que é a pessoa que trabalha nessa nossa área de sequenciamento e kit. Ela vai falar um pouco como que a tecnologia facilitou o processo dela do dia a dia. Boa tarde,
Meu nome é Larissa, eu já trabalho há 1 ano e meio no sequenciamento de peças da Iveco, como vocês puderam ver no vídeo, realizando a montagem de kits que são enviados para a linha de produção. Então, antes da implantação do Glass, para me realizar o meu processo, eu usava um grande volume de folhas de papel para consultar qual peça que seria montada em cada kit e também para acompanhar o mix de produção para saber qual veículo que seria montado. Então, isso me tomava muito tempo, porque eu precisava sempre parar o meu processo. Quando eu tinha alguma dúvida, eu precisava acionar o meu líder. Então, isso atrasava muito o processo. Com a implantação do Glass, facilitou muito, porque eu não preciso mais parar o meu processo, eu não preciso mais tirar dúvida, porque todas as informações que eu preciso estão no Glass. E além disso, eu consigo ver a foto da peça, consigo ver um pequeno vídeo, então eu consigo garantir que eu peguei a peça correta, coloquei no local correto e que estou mandando o kit certo para a linha de produção. Obrigada. Obrigado, Larissa. Então, continuando aqui no atingimento dos nossos objetivos, a gente conseguiu reduzir, a partir do mês de maio, de 59% dos veículos incompletos com peças faltantes para 30%, chegando de julho a setembro a 16% e outubro a dezembro com 1% de veículos incompletos com peças faltantes. O grande resultado disso para nós na fábrica foi que a nossa quantidade de veículos completos, ela subiu de abril, que era 47%, aqui nós estamos falando mês a mês, até dezembro. Em dezembro fechamos o último mês do ano com 0 veículos incompletos na planta. Então esse resultado foi muito positivo para nós, porque o veículo completo nada mais é do que a qualidade do nosso veículo chegando na mão dos nossos clientes a cada dia. Para finalizar, nós vamos falar um pouco da expansão. Nós começamos com esse projeto dentro da nossa área de kit, no sequenciamento, e começamos, através dele, a perceber que a gente poderia adotar também essa metodologia em vários processos. Então, começamos aqui nesse almoxarifado, onde a gente faz o sequenciamento dos kits. Depois, implantamos em 2 processos de montagem e um processo de quality gate, que é um processo nosso de qualidade que faz o checklist do veículo, onde nós mudamos toda a operação que era feita manual para uma operação mais automática também dentro do processo. Pessoal, fica aqui então nosso muito obrigado.